Queridos filhos e filhas, muitos, em sua aflição, amaldiçoam a solidão que Deus permite em suas vidas, acreditando que é um abandono, um castigo, o eco de um esquecimento divino. Mas permitam-me, amados, falar com a autoridade que somente a experiência e a palavra de Deus conferem. Esse sentimento de desamparo, essa caminhada pelo vale seco onde a água é escassa, não é um sinal de que o céu virou as costas para você. Escutem-me com atenção. Deus não os esqueceu. Deus não os abandonou naquilo que vocês estão vivendo. Essa separação, essa aparente reclusão, é a mais sagrada das convocações, a antessala de uma bênção que sua alma, em meio à dor, nem ousou imaginar. Vocês podem sentir o silêncio ensurdecedor do céu em seu espírito, clamar com fervor e perceber que nenhuma resposta ecoa no ar. Mas não confundam o silêncio do céu com sua ausência. Assim como um cirurgião com mãos habilidosas realiza a mais delicada das operações em uma quietude quase reverente, Deus, o grande médico das almas, executa sua mais profunda obra cirúrgica na solidão. Quando Deus se dispõe a derramar sobre vocês uma bênção de proporções celestiais, Ele não a exibe diante do mundo. Pelo contrário, Ele os esconde, os resguarda em um lugar secreto, longe do barulho e das distrações, para que sua obra seja perfeita e sem interrupções. Se voltarmos o olhar para as Sagradas Escrituras, veremos um padrão imutável gravado nas vidas daqueles que carregaram o peso da glória divina. Cada alma que foi ungida com uma bênção que transcendeu o humano foi primeiro conduzida ao deserto da solidão. Moisés, antes de desafiar o faraó, passou 40 anos isolado na solidão da parte traseira do deserto. José foi jogado em um poço, depois em uma prisão, longe de sua família e dos aplausos mundanos. Antes de ascender ao palácio, Davi, o futuro rei, foi esquecido nos campos, um simples pastor, mas ungido por Deus na quietude, muito antes de cingir a coroa. Até mesmo o próprio Jesus Cristo, movido pelo Espírito de Deus, foi levado ao deserto, a mais profunda das solidões, antes de iniciar seu ministério público. O isolamento, amado irmão, não é um castigo. É a oficina divina de Deus. É o crisol onde Ele despoja a alma de todo ruído externo, onde silencia as vozes alheias para que finalmente você possa ouvir a sua. É ali que Ele o aparta de sua zona de conforto, para que você possa desenterrar o tesouro escondido de seu verdadeiro chamado. É nessa pausa forçada que a força dele se derrama em sua fraqueza. Você não está sendo punido, está sendo preparado. Você não está sendo abandonado, está sendo ungido. As pessoas em quem antes você depositava confiança, Deus está afastando. Os sistemas e estruturas nos quais você antes se apoiava, Deus está fazendo colapsar. Os amigos que antes o cercavam, Deus está dispersando, não porque sejam intrinsecamente maus, mas porque se tornaram distrações que o impedem de ouvir com clareza a voz do Todo-Poderoso. Quando Deus deseja sua atenção plena, Ele permite que tudo o que lhe é familiar desmorone ao seu redor, não com a intenção de destruí-lo, mas com o sublime propósito de reconstruí-lo. Alguns de vocês se perguntam, com a alma dilacerada, por que me deixaram? Por que se voltaram contra mim? Por que caminho este vale em completa solidão? Permitam-me responder hoje com o poder do Espírito Santo. Deus tem algo reservado para você que nenhuma outra pessoa está autorizada a tocar. Sua bênção é sagrada, um tesouro zelosamente guardado. Sua unção é santa, um selo que apenas o Criador pode imprimir. Seu destino não é um projeto coletivo, é uma relação íntima e exclusiva entre você e Deus, selada no santuário de sua perfeita vontade para a sua vida. Quando Deus se dispõe a elevá-lo a uma nova altura, Ele primeiro deve levá-lo às profundezas. Quando Ele se prepara para encher suas mãos com suas promessas, Ele primeiro deve esvaziá-las de tudo que você tentava agarrar com suas próprias forças. Deus não está enviando você para trás, Ele está enviando você mais fundo, a um nível de intimidade e propósito que só se alcança no desprendimento.
A bênção que o espera exige um quebrantamento interior. Não estou lhes pregando um consolo superficial, mas uma convicção que penetra até os ossos da alma. Não direi que o isolamento é agradável, frequentemente ele parece a morte, uma perda imensa, um rasgar do ser. Mas nosso Senhor Jesus Cristo afirmou em João 12:24, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só, mas se morrer, dará muito fruto. O isolamento é o solo sagrado onde esse grão deve morrer para que a promessa nasça. Permitam-me revelar uma verdade ainda mais gloriosa. A ressurreição só acontece após o sepultamento. Você não está enterrado, está plantado. Deus o semeou na escuridão para que você possa crescer e florescer na luz. Você não pode suportar o peso da glória de Deus até que tenha carregado o peso do silêncio. Essa quietude profunda onde apenas Deus fala. Você não pode se apresentar diante dos homens com autoridade, poder até que tenha se prostrado sozinho diante de Deus, em total rendição, sem distrações ou aplausos humanos. Essa é a razão pela qual Ele o isolou. Essa é a razão pela qual eles não o entendem. Essa é a razão pela qual ninguém vê as batalhas espirituais que você trava em segredo. Porque sua promoção não virá do favor dos homens. Seu avanço não será gerado pela popularidade. O céu já ordenou sua próxima temporada, uma temporada de plenitude e manifestação. Mas antes que Deus o eleve a essa nova dimensão, Ele deve primeiro enraizá-lo profundamente. Muitos anseiam pela coroa, mas fogem da caverna. Desejam a plataforma da visibilidade e do reconhecimento, mas evitam o processo doloroso de preparação e transformação. Não há atalho para a promoção divina. Você deve ser quebrantado antes de poder carregar o óleo da unção. A azeitona deve ser prensada, a uva deve ser pisada, e o barro deve ser moldado e remoldado pelas mãos do oleiro. Nada disso acontece em público. Tudo acontece na privacidade, na quietude do ateliê de Deus. Não despreze o lugar do esconderijo, não amaldiçoe a caverna. É ali que Deus revela sua glória e uma intimidade que supera todo entendimento. É nesse recanto apartado que Ele o quebranta para depois reconstruí-lo, onde Ele lhe mostra quem Ele realmente é, para que você jamais confunda a bênção com aquele que a concede. O perigo de ser abençoado cedo demais está na tentação de atribuir a si mesmo o mérito. Mas quando Deus o isola antes da bênção, você saberá sem sombra de dúvida que somente Deus poderia ter realizado tal milagre. Há uma transformação radical que ocorre no homem quando ele se encontra a sós com Deus. Você não emergirá desse período de isolamento sendo o mesmo. Sairá com a glória de Deus refletida em seu rosto, como Moisés. Sairá com fogo em seus ossos, como Elias. Sairá com a força e a convicção para abalar nações inteiras. Como o apóstolo Paulo, Deus isola antes de elevar, despoja antes de saturar, remove o superficial para trazer o genuíno. E quando a verdadeira bênção finalmente chegar à sua vida, você não sentirá orgulho humano, mas estará quebrantado em humildade diante da majestade de Deus. Não se apontará como artífice de seu sucesso. Pelo contrário, apontará sempre para a cruz de Cristo, a fonte de toda graça e poder. Se você está nesta temporada de isolamento, eu lhe imploro, não apresse. Não tente escapar dela. Permita que Deus conclua sua obra em você. Deixe que Ele o purgue, o purifique. Silencie cada voz alheia até que a voz dele seja a única que ressoe com autoridade em sua alma. Somente então você estará verdadeiramente pronto. Deus não abençoa o potencial latente. Ele abençoa a obediência radical. Ele abençoa a rendição incondicional. Ele abençoa o coração que, mesmo na mais profunda solidão, declara: ainda que ninguém mais me siga, seguirei teu caminho, ó Senhor. Ele abençoa a alma que permanece fiel na desolação do deserto, porque se você pode servi-lo no lugar árido, você o adorará com unção e gratidão na terra prometida. Não confunda o silêncio de Deus com sua ausência. Não interprete a demora como uma negação. Deus está forjando em você algo que olhos humanos não viram, ouvidos não ouviram. Você está sendo escondido por uma razão divina.
Deus oculta aqueles que está prestes a usar com poder e autoridade. Ele vela aqueles que está prestes a revelar em uma dimensão de glória. Você está, neste exato momento, no serviço secreto de Deus, mas logo a trombeta soará, o véu se abrirá, a temporada mudará radicalmente. Quando você sair desse esconderijo divino, não o fará em fraqueza, mas em poder. Não o fará com hesitação, mas com autoridade. Sairá com a fragrância inconfundível de alguém que esteve na presença do próprio Deus. Portanto, caminhe por seu isolamento com fé inabalável. Caminhe com seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador de sua fé. Quando esta temporada terminar, e acredite, ela terminará, você não se parecerá em nada com o que atravessou. Você carregará uma bênção tão poderosa, tão sagrada, que apenas aqueles que passaram pelo fogo poderão compreender sua profundidade e seu poder transformador. Deus está cultivando algo em você que o barulho do mundo jamais poderia fazer crescer. O verdadeiro destino não amadurece no caos das multidões, nem se forja na vaidade da fama. Ele cresce e se fortalece na quietude da consagração, no silêncio sagrado, onde apenas a voz de Deus tem espaço. Quando Deus chama, Ele chama para sair da multidão, da zona de conforto. Quando chamou Abraão, disse: deixe a casa de seu pai, deixe sua terra, deixe o que você conhece. O que Deus tinha preparado para Abraão não podia ser descoberto em meio aos que duvidavam de sua palavra. Devia ser perseguido pela fé no isolamento sublime da confiança total nele. Muitos de vocês compartilharam seus sonhos mais profundos com aqueles que só enxergam limitações. E Deus, em sua infinita misericórdia, os afastou de vocês. Ele removeu os incrédulos, silenciou os críticos, despojou seu entorno daqueles que apenas freariam seu avanço, para que seus ouvidos espirituais possam sintonizar com seu espírito. Parem de lamentar por aqueles que se foram. Deus teve que isolá-los para que seus ouvidos deixassem de ser preenchidos pelo ruído que contradiz sua voz perfeita e soberana. Ele removeu a desordem para oferecer uma clareza inigualável. Vocês pensaram que estavam perdendo algo, mas estavam errados. Vocês estão ganhando acesso direto à sala do trono da revelação divina. O Senhor lhes diz hoje: venha comigo, afaste-se do mundo. Você não está sendo atrasado, está sendo desenvolvido, moldado, aperfeiçoado. Quando Ele o tiver provado e refinado no fogo da adversidade, você emergirá como ouro puro. Há uma unção, um poder sobrenatural que só flui do quebrantamento da solidão. Deus usa a dor para ensinar a realidade de sua presença. Deus usa o silêncio para aguçar seu discernimento espiritual. Você aprenderá a distinguir o que é real do que é falso, porque no deserto tudo que é imitação morre inexoravelmente. Deus está permitindo que você seja isolado para ancorá-lo, para enraizá-lo profundamente em sua verdade. Você deve lançar raízes antes de ser elevado. Quanto mais profundas forem suas raízes, mais forte e estável você permanecerá quando a tempestade da vida atacar com fúria. Deus está construindo em você uma base, um fundamento que nenhum demônio pode abalar. Alguns de vocês se perguntaram: por que ninguém me chama? Por que fui ignorado? A resposta é que Deus está escondendo você, sob a sombra de suas asas, o lugar mais seguro e sagrado. Você não é invisível, você está protegido. Se Ele tivesse permitido que você ascendesse rápido demais, você teria construído sua vida sobre a areia movediça do desempenho humano. Mas Deus está garantindo que você edifique sobre a rocha de seu propósito eterno. Você não está aqui para impressionar os homens. Está aqui para obedecer ao Rei dos Reis. E essa obediência é forjada no fogo purificador do isolamento. O que Deus está formando em você agora em segredo, o sustentará e capacitará mais tarde em público, quando a luz de seu chamado brilhar sobre você. Se você pular o lugar secreto, você se erguerá sim, mas apenas para cair estrepitosamente. O que você edifica sem a mão de Deus, terá que manter sem sua ajuda, mas se Deus o construir em você, nada nem ninguém poderá derrubá-lo. O isolamento não é seu inimigo, é na verdade um convite.
É o convite às profundezas do coração de Deus, para conhecê-lo não apenas como seu Salvador, mas como seu pastor. Ele está tirando suas muletas, seus apoios artificiais, para que seu único ponto de apoio seja a cruz de Cristo. Você não sairá desta temporada de mãos vazias. Há óleo nesta prensada, há fogo neste forno de aflição, há fruto nesta poda dolorosa. Sim, dói, mas é santo, é sagrado, é divino. Quanto maior o chamado, mais profunda será a temporada de isolamento. Se você deseja carregar um manto de unção, deve estar disposto a ser incompreendido pela terra. A verdadeira bênção vem por meio da obediência radical, não da conveniência superficial. É o tipo de bênção que silenciará cada voz que um dia duvidou de você. Será evidência irrefutável de que Deus esteve com você na escuridão da noite. Você está sendo refinado como a prata mais pura. Está sendo moldado como barro nas mãos do mestre oleiro. Não resista ao processo. Abrace-o com fé, porque há uma versão de você ungida e designada que só pode emergir por meio do isolamento. O silêncio é sagrado. A espera é uma forma de adoração profunda. A ausência dos homens é a presença manifesta de Deus. Você não está sendo ignorado. Está sendo coberto pela mão divina. Chegará um momento em que as cortinas se abrirão de par em par, e aquele que emergir do deserto da solidão carregará fogo em sua boca e poder em sua mão. Esse, amado meu, é você. Portanto, levante a cabeça, enxugue as lágrimas, endireite os ombros com dignidade. Você não está onde está por acidente. Você está sob uma construção divina. O céu o colocou nesta temporada para prepará-lo para o que ele desatará por meio de você. Deixe que o mundo zombe. Você tem uma promessa irrevogável de Deus. E se Deus a pronunciou na luz, nenhuma escuridão pode cancelá-la. Se Ele disse que você é escolhido, nenhum isolamento pode anular essa escolha divina. Caminhe com ousadia por este vale, caminhe com fidelidade por este deserto. Porque o mesmo Deus que o conduziu a ele será o Deus que o tirará quando a temporada mudar. Quando a bênção irromper em sua vida, você não se reconhecerá, porque o isolamento terá transformado profundamente. Antes da exaltação vem o isolamento. Antes da coroa de glória, sempre há uma caverna de preparação. Antes da manifestação da glória, há um Getsemane. Cada alma usada poderosamente por Deus deve primeiro suportar o quebrantamento para ser cheia com o poder do Espírito Santo. O isolamento não é um castigo, é uma preparação. Deus não está ignorando você, Ele está investindo em você. Ele está lançando as bases para algo tão grandioso, tão sobrenatural, que, se Ele o entregasse agora, o esmagaria. Você não está atrasado. Está sendo divinamente posicionado para uma missão gloriosa. Seu caráter deve ser forjado no fogo antes que seu chamado possa ser plenamente cumprido. A bênção que Deus está prestes a desatar exige uma vasija que possa suportar seu peso sem rachar. Essa vasija não é fabricada em público. É forjada nas câmaras silenciosas da rendição total. Há verdades profundas que Deus só revela quando você está a sós com Ele. Ele as reserva para o lugar secreto, para aqueles que anseiam por sua presença acima de tudo. Se você deseja caminhar no poder de Elias, deve estar disposto a se esconder como Elias. Permitam-me lembrá-los, Moisés esteve 40 anos isolado no deserto de Midian, mas foi ali que Deus o encontrou. Foi ali que a sarça ardente brilhou. Foi ali que seu chamado divino nasceu. O deserto não destruiu Moisés. Ele o libertou de si mesmo. Quando Deus viu que Moisés se desviou para olhar, então ele lhe falou. Deus está esperando sua atenção plena. Ele espera que você se afaste do barulho, que feche a porta às distrações do mundo, que fixe seus olhos unicamente nele. O isolamento é o crisol onde sua verdadeira identidade é revelada. Você nunca saberá quem realmente é em Cristo até que tudo mais seja removido. Quando tudo que resta é Deus, e Ele se prova fiel em meio à adversidade, você se torna alguém inquebrantável. Alguns de vocês estão na cova dos leões,
falsamente acusados, tratados injustamente. Mas escutem-me, amados, essa cova não é seu fim, é seu campo de prova. É ali que Deus fechará a boca dos leões e preparará um testemunho tão poderoso que ecoará por gerações. Outros se sentem como José, traídos por seus próprios irmãos, esquecidos em uma prisão. Mas eu lhes declaro esta noite: vocês não estão esquecidos. O céu se lembra de vocês. O que o homem lhes negou, Deus reservou para vocês. A prisão é apenas uma passagem temporária para o palácio de seu destino. Quando Deus abrir essa porta, nenhum faraó poderá deter o que está por vir. O isolamento que vocês experimentam é uma guerra espiritual. O inimigo sussurra mentiras. Você foi abandonado, está acabado. Mas Deus, o Pai amoroso, está dizendo: estou treinando você. Estou apenas começando uma obra gloriosa em você. Você não está sendo enterrado. Está sendo plantado. Quando suas raízes crescerem profundas o suficiente, a colheita de sua vida será imparável. Escutem atentamente ao Espírito do Senhor. Vocês não são menos que os outros. Vocês não foram esquecidos, não estão atrasados, não estão sendo punidos, estão sendo refinados, comissionados. Quando a plenitude do tempo chegar, vocês caminharão por portas que nenhum homem poderá fechar. Vocês carregarão uma autoridade que nenhum homem poderá questionar. Vocês falarão palavras que nenhum demônio poderá silenciar. Há tesouros espirituais em vocês que ainda nem começaram a explorar. Há poder latente em seu espírito, fogo em seus ossos, uma clareza impressionante em seu chamado. Mas é necessário o isolamento para extraí-lo, para poli-lo e ativá-lo. É necessário o silêncio para despertar o rugido profético que Deus depositou em seu interior. E acreditem, esse rugido está por vir. Deus está chamando o seu remanescente para sair da multidão, da complacência, do compromisso que os prende. Ele os está chamando a uma intimidade mais profunda com Ele, a uma autoridade sem precedentes. Vocês não nasceram para se misturar, nasceram para brilhar, para serem faróis da glória de Deus. E o fogo de seu propósito está sendo aceso no forno ardente do isolamento. É ali que Deus sopra a sua palavra em seu espírito, onde Ele o marca para a eternidade. Vocês não sairão desta temporada sendo os mesmos. Vocês emergirão com óleo de unção, com sabedoria divina, com uma revelação profunda do coração de Deus. As mesmas coisas que tentaram destruí-los se tornarão as plataformas a partir das quais vocês testificarão. A dor se transformará em poder, a rejeição dará à luz uma ressurreição. Não amaldiçoem sua caverna de isolamento. É no esconderijo que Deus esculpe a vasija de sua vida com precisão divina. É no silêncio que Ele escreve sua história. Quando Ele os trouxer à luz, será para a sua glória. Ele os ungirá diante de seus inimigos. Ele preparará uma mesa de bênçãos na presença deles. Mas antes dessa mesa, há um rastro de lágrimas. Antes da unção, há agonia. Um dia vocês levantarão as mãos para o céu e dirão: obrigado, Senhor, pelo isolamento. Obrigado pela poda dolorosa. Obrigado pela demora, porque agora vejo que não estavas me negando nada, mas me definindo. Não estavas me privando. Estavas me moldando para teu propósito. As pessoas que os virem após esta temporada não os reconhecerão. Dirão: quem é essa pessoa com tanta paz, tanto poder? E vocês com humildade responderão: este é quem sempre fui. Só precisei de tempo a sós com Deus para descobri-lo. Vocês não estão sendo escondidos para sempre, apenas pelo tempo suficiente para que a glória de Deus crie raízes profundas em sua alma. Apenas pelo tempo suficiente para que o velho eu morra e o novo eu se levante. Apenas pelo tempo suficiente para que cada muleta caia e cada ídolo queime. O próximo nível exige uma nova versão de vocês, uma que só o forno do isolamento pode produzir. Inclinem-se para o fogo, deixem que Ele os purifique. Deixem que Ele os prepare para a grandeza que os espera. Do outro lado deste caminho solitário, há um encontro na sala do trono de Deus, uma intimidade que supera tudo. Há uma dupla porção de seu espírito,
e suas bênçãos. Quando chegar, vocês estarão prontos, porque estiveram dispostos a estar a sós com Deus. Quando Deus decide isolá-los, não é um sinal de que Ele se afastou. É, ao contrário, um sinal de que Ele se aproximou tanto que vocês já não conseguem ouvir o barulho do mundo, apenas o sussurro de seu Espírito Santo. Ele fala na quietude, Ele chama no silêncio. Se vocês nunca se apartarem a sós com Ele, nunca ouvirão as instruções precisas que desbloqueiam seu destino. Sigam em frente. Ele não está desperdiçando seu tempo, Ele está redimindo-o. O silêncio que tanto temem é o som de seu espírito se alinhando perfeitamente com a vontade divina. A sala de espera não é um castigo, é a sala de parto de seu propósito. A demora não é uma negação, é a adição de detalhes divinos. Cada segundo que vocês passam na escuridão é visto pelo Deus que nunca dorme. Cada lágrima derramada em segredo é recolhida. Ele não é cego à sua dor. Ele está construindo algo eterno por meio dela. Vivemos em um mundo obcecado por visibilidade, mas o reino de Deus não é edificado sobre popularidade, é edificado sobre obediência. O céu não busca os mais visíveis, mas os mais disponíveis. E a verdadeira disponibilidade começa no isolamento, na rendição total. Deus está despojando vocês das amarras que sufocariam seu propósito. Ele está cortando os laços de relações que não podem acompanhá-los. Ele está silenciando vozes que tentaram moldar sua identidade. Ele está separando vocês do familiar para lançá-los ao sobrenatural. Vocês não precisam que todos os entendam quando Deus os chamou. Parem de esperar a aprovação das pessoas. Parem de explicar sua temporada para aqueles a quem não foi dado o plano divino de sua vida. O isolamento não é apenas estar só, é ser apartado, consagrado para Deus. Há uma diferença abismal entre se sentir só e ser escolhido. O mundo diz que vocês foram deixados para trás, mas Deus diz que vocês foram puxados para frente, para a consagração, para o refinamento divino, para uma transformação sobrenatural que os capacitará. Por isso o inimigo se esforça tanto para convencê-los de que sua temporada de isolamento significa que foram esquecidos. Mas a obra mais grandiosa de Deus frequentemente é realizada nas sombras. Jesus passou 30 anos na escuridão do cotidiano, preparando seu coração para um ministério público de apenas 3 anos. 30 anos de carpintaria, de silêncio, de ocultamento. Mas quando os céus se abriram em seu batismo, o Pai disse: "Este é meu Filho amado em quem me agrado." Tudo começou com o isolamento. Se o Filho de Deus teve que ser levado ao deserto para ser provado, por que vocês acham que seu caminho seria mais fácil? O deserto não é onde vocês se perdem, é onde vocês se encontram em Deus. É onde vocês perdem o desejo de agradar aos homens. É onde sua carne morre, onde suas fraquezas humanas se rendem e seu espírito desperta para a vida plena. É onde sua fome por Deus cresce até que Ele se torne seu tudo. Deus não os abençoa para impressionar os outros, mas para glorificar seu próprio nome. Se Ele precisa levá-los por uma temporada de despojo antes de liberá-los, é porque Ele sabe que a bênção é preciosa demais para ser corrompida pelo ego humano. Alguns de vocês se perguntam: por que me sinto tão só? Por que todos aqueles em quem eu confiava se foram? Será que Deus está respondendo sua oração mais profunda? Vocês pediram poder, unção, influência, mas antes de dar uma plataforma, Ele deve ensiná-los a se apoiar em nada além de sua palavra. Por isso Ele removeu o sistema de apoio humano. Por isso Ele fechou portas que vocês não esperavam, porque vocês se inclinavam demais no que era confortável. Mas o conforto nunca produzirá seu chamado divino. Vocês devem atravessar o fogo da prova para carregar a chama do Espírito de Deus. Não desprezem o silêncio. Não amaldiçoem a caverna, porque é no silêncio que vocês começam a ouvir de maneira diferente, começam a discernir o falso do verdadeiro, começam a reconhecer o tempo divino de Deus, começam a caminhar com uma nova postura, não de orgulho, mas de poder sob controle. A bênção que Deus está preparando para vocês exige pureza, e a pureza é alcançada por meio da pressão do fogo que consome as impurezas. Deus não busca a perfeição humana,
Ele busca a rendição total de seu coração. Ele quer seu coração inteiro, não apenas as partes polidas que vocês mostram ao público, mas também as partes quebradas e feridas que esconderam. Quando vocês entregam seu coração completo, Ele começa a reescrever a história de sua vida. Ele começa a curar as memórias dolorosas. Ele começa a transformar o que o inimigo planejou para o mal na maior exibição de sua glória. Há coisas nascendo em vocês agora que o mundo não pode ver. Há uma profundidade de fé sendo forjada no fogo. Deus vê tudo. Ele honra tudo. A Bíblia diz em Mateus 6,4: "E teu Pai que vê em segredo te recompensará em público." Nós queremos a recompensa sem a intimidade do segredo. Queremos o fruto sem a raiz. Mas Deus não apressa o que ama. Ele toma seu tempo com suas obras-primas. Ele molda, pressiona, refina até que o que resta é inquebrantável e indomável. Isso é o que Ele está fazendo com vocês, inquebrantáveis, imparáveis, uma arma poderosa em sua mão, uma voz que clamará no deserto. Pode ser que vocês não estejam onde pensavam, mas estão exatamente onde Ele quer que estejam, no deserto, na caverna. Esse não é um lugar de castigo. É o mesmo lugar onde os mantos de unção caem, onde as visões se esclarecem e os propósitos se revelam. Foi no isolamento que Jacó lutou com Deus e saiu mancando, mas também com um novo nome. Foi no isolamento que Davi aprendeu a ouvir o pulsar do coração de Deus. Foi no isolamento que Elias ouviu a voz suave e tranquila de Deus. E foi no isolamento que o apóstolo Paulo recebeu revelação após revelação. Não apressem esta temporada. Não desprezem este silêncio. Deixem que o Senhor conclua o que começou em suas vidas. Permitam que Ele fortaleça seu espírito. Quando o isolamento terminar, e acreditem, ele terminará, vocês sairão carregando algo que pode abalar nações inteiras. Vocês não sairão como pessoas comuns. Vocês sairão carregando óleo puro, não fabricado pelo homem, mas extraído de sua própria prensada, de seu próprio quebrantamento. Óleo que pode curar, óleo que pode ungir, óleo que quebra jugos, o tipo de óleo que só vem do quebrantamento do isolamento. A unção não é barata. Ela tem um custo, uma entrega total. Deus nunca colocará sua glória sobre alguém que não tenha sido quebrantado e rendido à sua vontade. Ele quebra antes de construir. Ele esvazia antes de encher. Porque o que Ele quer de vocês não é talento humano, mas confiança absoluta nele. Não carisma superficial, mas caráter forjado no fogo. Não influência mundana, mas intimidade com seu espírito. E a intimidade é cultivada nos lugares ocultos, onde ninguém os aplaude, mas os anjos estão em reverência. Não vejam seu isolamento como uma prisão, é uma preparação gloriosa. Deus não os trancou, Ele os envolveu em sua presença, em sua promessa. E Ele está observando para ver se vocês permanecerão fiéis quando não houver audiência, nem holofotes, nem afirmação dos homens. A verdadeira prova de fé não é como vocês adoram diante da multidão, mas como adoram na caverna, na escuridão, na solidão. O Senhor está chamando seu povo de volta à caverna, longe das distrações. Ele os está chamando a se desconectar daquilo que entretém sua carne e a se reconectar com aquilo que desperta seu espírito. Ele está buscando aqueles que dirão: Senhor, mesmo que ninguém me veja, eu te servirei. Mesmo que esqueçam meu nome, eu carregarei teu nome. Mesmo que eu perca tudo, não perderei minha fé em ti. Quando Deus os isola, Ele está construindo um altar dentro de vocês, não um feito de madeira, mas um feito de lágrimas e confiança inabalável. E sobre esse altar Ele coloca fogo, um fogo que não pode ser apagado pelos críticos, um fogo que não pode ser comprado, um fogo que não se curvará à cultura. Esse fogo é a marca inconfundível de alguém que esteve com Deus, que foi transformado por sua presença. Sabem por que algumas bênçãos demoram? Porque Deus está testando para ver se vocês se tornarão amargurados ou melhores na espera. O deserto revela seu coração. A caverna revela suas convicções. E o silêncio revela sua verdadeira fonte de poder. Ele quer saber: vocês querem a bênção
ou querem o abençoador? Se vocês o servem apenas pelo que ele dá, se afastarão quando ele retiver. Mas se vocês o servem por quem ele é, nenhuma tempestade abalará sua fé. Vocês declararão como Jó, em Jó 13:15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa é a classe de fé que Deus está cultivando no isolamento. A classe de fé que não precisa de um milagre para crer. A classe que diz: se eu nunca conseguir a casa que desejo, ainda te louvarei. Se a porta nunca se abrir, ainda te chamarei fiel. Quando vocês alcançam esse nível de rendição, algo se ativa no céu. O mesmo Deus que permitiu que vocês fossem escondidos começa a revelá-los, não para exaltá-los, mas para magnificar a si mesmo por meio de vocês. Quando o mundo vê alguém que atravessou o fogo e não se queimou, essa pessoa se torna um testemunho vivo do poder de Deus. O isolamento, amado meu, ensina o que as multidões nunca poderiam. No isolamento, vocês aprendem a orar quando ninguém está olhando. Aprendem a jejuar quando ninguém está aplaudindo. Aprendem a confiar quando não há confirmação visível. Essa confiança se torna sua arma mais potente. Essa vida de oração se torna sua armadura. Essa intimidade com Deus se torna o óleo de sua unção. Isso não se trata apenas de vocês. Trata-se das gerações que virão depois de vocês e seu legado. Deus os isola para romper os ciclos geracionais que amarraram sua linhagem. Ele os aparta para reconfigurar o que o trauma distorceu em sua alma. Ele fecha cada porta mundana para abrir a porta que conduz a um legado eterno, a uma herança espiritual que abençoará muitos. Sua obediência na caverna está construindo um altar sagrado para que seus filhos se ergam sobre ele. Deus não permitirá que sua dor seja em vão. Ele não permitirá que seu deserto termine sem um propósito glorioso. Ele está escrevendo uma história com sua vida que não pode ser apagada. Pode ser que vocês se sintam esquecidos, mas Deus os lembra. Pode ser que se sintam abandonados, mas Deus os segura firmemente. Pode ser que se sintam atrasados, mas Deus os designou com um propósito. Há um fogo em vocês que o inimigo não pode apagar. Há um chamado sobre sua vida que o isolamento não pode cancelar. Há um favor divino sobre seu nome que nenhum homem pode apagar. Não desprezem a temporada de ocultamento. Não amaldiçoem a caverna. Não apressem o deserto. Deixem que Deus conclua sua obra em vocês. Deixem que Ele os refine, os despoje, os silencie, até que tudo que reste seja o som de sua voz. Quando Ele os trouxer à luz, vocês não precisarão mais da afirmação humana. Vocês carregarão uma autoridade que não se aprende em um seminário, mas que é forjada no fogo da rendição secreta e total a Deus. E o mundo inteiro saberá: este esteve com Jesus, este carrega o céu em seu ser, este caminha com o peso da glória de Deus. Este conhece o deserto, este saiu do isolamento, não quebrado pela adversidade, mas ardendo com paixão divina. Quando Deus decidir que é o momento perfeito, Ele não apenas os tirará, Ele os lançará ao propósito. De repente as portas se abrirão, os céus derramarão chuva. De repente aqueles que os ignoraram os verão de pé. De repente sua voz terá peso. Suas palavras atravessarão a escuridão, não porque vocês sejam grandes, mas porque aquele que caminhou com vocês na caverna agora caminha com vocês no topo. Por isso Deus os isola. Ele sabe que, se os liberar cedo demais, a própria bênção poderia destruí-los. Quando o fundamento é sólido, quando a humildade é sua força, quando sua adoração é para o trono de Deus e não para o palco, então Ele pode confiar-lhes a visibilidade. Então Ele pode confiar-lhes a responsabilidade, a influência para seu reino. Há um poder inigualável que surge quando uma pessoa lutou com Deus na escuridão da noite e saiu mancando. Essa mancada é uma insígnia de honra. Diz: fui quebrantado, mas não desamparado, derrubado, mas não destruído. Estive a sós com Deus e vivi para contar a história de sua fidelidade. Essa mancada os lembrará de caminhar com cautela e humildade. Essa mancada os manterá longe do orgulho. Essa mancada pregará mais alto que sua voz.
Nem todos entenderão sua jornada. Alguns zombarão. Deixem que falem. Quando Deus está preparando alguém para a grandeza, Ele os esconde de propósito. Davi foi ungido em privado antes de Golias. José foi jogado em um poço antes de se sentar no palácio. Jesus passou 40 dias no deserto. Se o Filho de Deus teve que ser isolado, o que nos faz pensar que podemos pular o processo. Não há atalho para a glória. Cada passo é forjado no fogo da prova. Cada nível é esculpido por meio da rendição. Cada promoção é precedida por uma poda. Quanto mais profundo o chamado, mais intensa será a temporada de isolamento. Quanto maior a plataforma, mais necessário será o quebrantamento. Por isso Deus toma seu tempo. Ele não se apressa pelo nosso calendário humano. Ele trabalha com a eternidade em mente. Enquanto vocês oram por velocidade, Ele está trabalhando em sua profundidade espiritual. Enquanto oram por exposição, Ele está trabalhando em sua resistência. Enquanto oram por oportunidade, Ele está trabalhando em sua integridade. Deus não quer apenas que vocês brilhem por um momento. Ele quer que vocês permaneçam de pé por toda uma vida. Não invejem aqueles que parecem subir rapidamente. Muitas chamas ardem e se apagam. Deus está levantando tochas que carregam seu fogo. Tochas que aprenderam a arder em segredo, na intimidade de sua presença. Tochas que levarão luz aos lugares mais escuros, não porque buscam fama, mas porque carregam fogo divino, fogo santo, que consome o orgulho e purifica a vasija. Vocês são essa vasija, vocês são essa luz. Mas primeiro, devem permitir que a escuridão faça sua obra. Nem todo lugar escuro é demoníaco, alguns são divinos. Os diamantes se formam na escuridão da terra. As sementes crescem na escuridão do solo. Os destinos divinos são forjados nas sombras. Só porque vocês não veem resultados visíveis não significa que nada está acontecendo. O céu está trabalhando em silêncio, tecendo seu destino. Deus está construindo em vocês onde nenhum olho pode ver. Confiem no silêncio. Confiem no invisível. Confiem no processo lento, mas seguro. Cada demora é deliberada. Cada não é uma preparação para um sim muito maior. Quando ele estiver provado, vocês sairão como ouro puro. Aquele que foi esquecido, agora ungido com poder. Aquele que foi rejeitado, agora levantado com autoridade. Aquele que foi descartado, agora distinguido pela mão de Deus. Vocês se manterão firmes por sua misericórdia. Vocês falarão com poder sobrenatural. Vocês se moverão para impactar vidas. Quando vocês foram isolados por Deus, saem marcados. Marcados pelo fogo de sua presença, marcados por uma fé inabalável, marcados por um favor que os distingue. Ninguém pode cancelar o que Deus ungiu. Nenhuma opinião pode anular o decreto do céu. Vocês podem ter sido isolados, mas nunca foram abandonados. Vocês podem ter experimentado demoras, mas nunca foram negados. Deus esteve trabalhando o tempo todo. Agora sua temporada está mudando. Agora a trombeta está soando. Agora o rolo de seu destino está se desenrolando. O tempo se aproxima quando aqueles que caminharam em silêncio falarão com voz profética. Aqueles que choraram em segredo dançarão em público. O isolamento não é o fim, é a porta para a elevação. É o forno que forja os fiéis. Se vocês estão aí agora, tenham ânimo. Não desistam. Não cedam aos sussurros da dúvida. Permaneçam firmes e vejam a salvação do Senhor. Ele não os trouxe até aqui para abandoná-los. Ele não os isolou para castigá-los. Ele os isolou para prepará-los, para poli-los, para moldá-los para seu propósito. Quando Ele os trouxer à luz, o mundo não verá apenas uma pessoa, verá uma vasija de glória, um portador de sua presença, um testemunho vivo do poder de um Deus que esconde antes de revelar, que despoja antes de abençoar, que isola antes de enviar. Portanto, levantem a cabeça, enxuguem as lágrimas. Vocês não foram esquecidos, foram escolhidos. Escolhidos para uma obra tão sagrada que Deus mesmo teve que limpar o barulho para falar diretamente à sua alma.
Vocês não estão sendo punidos, estão sendo posicionados para uma bênção inimaginável. Vocês não estão sendo enterrados, estão sendo plantados com um propósito eterno. Quando chegar o momento, o que Deus cultivou em segredo explodirá em público, impactando muitos para sua glória. Segurem firme. Segurem firme quando as noites ficarem frias e o silêncio gritar. Segurem firme quando suas orações parecerem sussurros. Segurem firme quando seu coração doer e sua fé vacilar, porque é nesses mesmos momentos que o céu se inclina mais perto. Deus não está levantando crentes de vontade fraca. Ele está levantando guerreiros forjados no fogo, santos refinados no silêncio, campeões que enfrentaram o inferno e ainda se prostram diante do céu em adoração. Ele está buscando aqueles que dirão: ainda que ele me mate, nele confiarei. Ele está chamando aqueles que caminharão sozinhos, se necessário, que se manterão firmes, mesmo que custe tudo. E esse amado meu é você. Levantem-se não com arrogância, mas com uma autoridade ungida que flui de Deus. Levantem-se, não em sua própria força, mas na força daquele que os chamou. Levantem-se, não com amargura pelo passado, mas com um propósito ardente. O mundo precisa de sua luz. O reino precisa de sua voz. Os quebrantados precisam de sua história de redenção. Vocês não foram chamados para se misturar com a multidão. Foram chamados para abrir caminho, para romper barreiras. Não foram feitos para se encaixar no molde do mundo. Foram projetados para se destacar. Deixem que sua vida seja uma declaração poderosa de que o deserto não vence a batalha, que a noite não dura para sempre, que o quebrantamento não pode cancelar o chamado divino. Deixem que o inimigo lamente o dia em que tentou silenciá-los, porque vocês estão saindo das sombras com fogo em seus ossos e glória sobre sua vida, uma glória que só Deus pode dar. Agora é o momento. Deem um passo à frente em fé, tomem sua cruz e abracem o isolamento que os moldou e caminhem com ousadia para a bênção que os espera do outro lado. O céu está observando, os anjos os estão cercando, e Deus está sorrindo porque seu filho, aquele que ele apartou, está pronto. Pronto para liderar, pronto para amar, pronto para brilhar com a luz de Cristo. Não esperem se sentir perfeitos. Movam-se agora, obedeçam agora, confiem agora. Quando o fizerem, todo o céu se moverá com vocês e o mundo nunca será o mesmo. Deus os ama. Sigam seu caminho e jamais percam a fé nem a esperança.